de alguma coisa. Queria agradecer a presença de todos aqui. Tá ligado? Tá? Na Seara de Jesus? Isso. Tá. Tá ligado? Tá ligado. Queria agradecer a presença de vocês e contar uma história, que minha história começa aqui e ela é bem interessante. Sempre, durante minha vida profissional, viajava muito. Admirava a doutrina espírita, mas como eu sempre estava mudando de cidade, eu não conseguia me desenvolver numa casa espírita. Que você começa a fazer o desenvolvimento, trabalhar, dava um ano e pouco, mudava de cidade. Começa de novo, e começa de novo, e começa de novo. E meus pais moram aqui no litoral, então a Seara de Jesus é uma casa que sempre vinha visitar. E meu primeiro livro que me inspirou, que eu ganhei, foi nessa casa, no início de uma palestra, convidando as pessoas para virem aqui. Então vocês não têm noção da importância desse gesto, daquele livro que a gente recebe, quando a gente recebe com carinho, com atenção, e a gente admira o quanto esses frutos se multiplicam. E outra coisa que eu aprendi com o Rui também, foram duas coisas. Até preparei essa imagem aqui, de Jesus. Todas as palestras que eu faço hoje foi um aprendizado do Jesus, do Rui. O Rui sempre diz, todas as vezes que dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, ali ele estará presente. E sempre ele está presente. Então, todos os trabalhos que nós fazemos, hoje na casa onde eu trabalho, em Balneário Camboriú, esse é o chavão. E esse chavão veio aqui da Seara de Jesus. Então, nosso muito obrigado. E nesse livro que a gente fez, essa aqui é a orelha da capa do livro. Não precisa ler, eu sei que não dá para enxergar, mas o livro todo ele foi baseado em Jesus Cristo, no Mar da Galileia, depois de ressuscitar ao terceiro dia. Pedro renegou a Jesus Cristo 3 vezes. E quando ele volta, depois da ressurreição no Espiritismo, a gente sabe que o Espírito veio com tamanha luz, e ele vê os discípulos dele, ele conversa com todos, e Pedro Simão estava meio cabisbaixo. Falou, vou levar, né? Reneguei. E Jesus, depois de conversar com todos, por último, para em Pedro Simão e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, Jesus, eu te amo. Daí ele pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? E Jesus responde, Pedro responde, sim, te amo, Jesus. E aí Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro, já meio indignado, por que perguntar 3 vezes? E pergunta a Jesus, se tu tudo sabes, por que me perguntas? E Jesus só fala um detalhe, uma frase, apacenta minhas ovelhas. Então esse gesto inicial que a Seara de Jesus tem, é um gesto de apacentar ovelhas. E são sementes. Então esse livro, quando ele nasce, a gente tem ali, apacenta minhas ovelhas, está em João capítulo 21, versículo 17. E nós temos também a outro, que eu me refiro a esse livro de uma forma indireta, a 100 por 1 dará o que foi semeado. Está em Mateus 13, capítulo 13, versículo 8. Então esse livro ele nasce desse chamado. Quando nós apacentamos as ovelhas de Jesus, o que é apacentar a ovelha de Jesus? É cuidar com amor do próximo, cuidar com carinho, com benevolência, entender as diferenças. É esse o chamado que Jesus faz. E quando a gente fala aqui de Mateus 13, 8, quando você planta uma sementinha, que é esse livro que a gente recebe aqui, ele se transforma em 30, de 30 transforma em 60, e de 60 transforma em 100. Então a minha homenagem hoje vai a esse livro aqui, que eu faço questão de entregar para o Rui, com uma dedicatória, porque ele plantou a semente e ele colheu esse livro aqui, como resultado. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, valeu mesmo. Com simplicidade, metáforas e fé, cada página do livro ele foi baseado no Evangelho de Jesus. Depois que a gente começou a jornada espiritual,
mudei-me para Balneário Camboriú, comecei a trabalhar numa casa, mudei para a segunda, e essa segunda casa que eu trabalho, o ponto forte dela é atendimento fraterno. Lá nós temos atendimento fraterno de segunda, temos de terça, temos de quarta, temos de quinta à tarde, à noite e temos de domingo. E lá a quantidade de atendimento fraterno é muito grande. Tem dia que a gente começa às 7 horas da noite e a gente vai até às 10, 11 horas da noite. Então esse livro foi entender um pouquinho do que acontece na maioria dos atendimentos fraternos. Então, geralmente, quando a pessoa vem com a dor, ela expõe a sua dor, e essas dores são variáveis, uma dor diferente da outra, às vezes para um é uma dor imensa, e o outro leva com mais tranquilidade. É como um trecho que Divaldo falava, das diferenças das dores. Se você ver alguém construindo uma catedral, imagina várias pessoas que são os obreiros, imagina uma fila de obreiros carregando pedras para construir uma catedral. Trabalho difícil, carregar pedras. Aí se eu chego no primeiro, eu pergunto, o que tu fazes aqui? Essa é uma história de Divaldo. Ele fala, eu estou muito cansado, eu sou sofredor, o meu trabalho é muito difícil, eu trabalho aqui como escravo. Aí você vai para o segundo trabalhador, que faz o mesmo trabalho. E você pergunta para ele, o que tu fazes aqui? Ele fala, o trabalho é difícil, é cansativo, mas eu tenho um objetivo. O objetivo qual que é? É sustentar a minha família. Olha, a mesma coisa, as visões diferentes. E aí quando ele chega o terceiro, fazendo o trabalho cantando, e pergunta o mesmo tipo de serviço. Então as nossas dores, e nós temos que compreender, elas são diferentes. Uma dor de cólica de rim, ela é igual aqui, ela é igual no Japão, ela é igual nos Estados Unidos, na Rússia, em qualquer país. Ela é diferente. Mas a maneira que a gente passa as dores e a maneira que nós aproveitamos as dores para nós aprendermos é o que faz a diferença. Então esse livro, através de intuição, ele foi construído dando um giro 360 graus na nossa existência. Desde a concepção, nosso período de gestação, de 0 a 7 anos, de 7 a 14, de 14 a adolescente, o que a gente passa depois de adulto, a influência das redes sociais, das mídias, influência da sociedade no nosso aprendizado, as pestes e as pragas que nós temos durante a vida, que são os obstáculos que nos servem para amadurecer, até o momento de desencarnar e voltar. Então o livro mais ou menos conta essa história. Toda a renda desse livro, ele é destinado a ações sociais, 100% fica com ações sociais do lucro, tá? Então toda árvore, o que a gente fala no livro, nós somos sementes. Então quando a gente tem uma sementinha, a gente recebe uma sementinha, o que nos cabe? Plantarmos. Se eu planto, eu tenho que fazer o quê? É só plantar, ir embora e esperar dar frutos? Não. Eu tenho que ter o sol para a plantinha, eu tenho que molhar, vai ter que ter o ventinho, vai ter insetos que vão comer as folhas. Então a espiritualidade nos explica que nós somos como sementes, a gente é a natureza, nós fazemos parte da natureza. Não adianta nós queremos sermos diferentes, não sou natureza. E como a natureza, nós temos a oportunidade de plantarmos, se quisermos, nós temos o livre arbítrio da plantação. Nós podemos plantar se a gente quiser. Se eu der uma sementinha para a senhora pode guardar no bolso, chegar em casa, jogar fora, esquecer no bolso, ou você pode escolher plantar. Temos parábolas de Jesus que fala disso. Plantar em solo fértil, plantar entre espinheiros ou plantar nas pedras. Qual a diferença? Então, a escolha, o livre-arbítrio na plantação é o exercício meu. Eu planto se eu quero. Só que a colheita, ela é obrigatória. Então, o livro, o que a gente explica, é um livro básico, iniciante da doutrina espírita,
100% baseado no Evangelho, nos textos de Kardec, Divaldo, Chico e principalmente Ivone. Tem outros autores, mas eu foquei nesses. Por que a colheita é obrigatória? Se eu plantar, eu der uma sementinha de abacate, nós temos que entender, eu faço analogia com o atendimento fraterno, porque muitas vezes a pessoa vem, olha, eu estou tentando melhorar, e ontem eu fiz isso, mas fulano, não reagiu. É a mesma coisa que a gente plantar um pezinho de abacate hoje, e olhar para o pezinho amanhã, querer ver abacate nascendo, não nasce. Então, nas nossas plantações, que a gente tem um livre-arbítrio, nós temos que lembrar que nós somos natureza, e toda a natureza precisa de tempo para desenvolver. Quando eu tenho um bebê, eu cuido com afeto, com amor, com carinho, eu não vou colher afeto, amor e carinho no dia seguinte. A colheita vai vir quando eu tiver 40, 50, quando eu tiver idoso, que meu filho vem, ou minha filha vem cuidar de mim. Então, em atendimento fraterno, a gente vê muito disso. Eu não me conformo com, mas aí vem a pergunta, quais plantações você tem feito na sua vida? E é isso que a gente trata. Então, esta é a mensagem principal dessa nossa jornada que a gente passa aqui na Terra, né? Um ponto que eu acho bem legal desse livro é o primeiro sopro, a vida que floresce na vida, no ventre. Esse capítulo, eu vou aqui passar rápido, porque a gente tem pouco tempo, peguei 4, 5 capítulos só para contar a história. E esse capítulo foi o que mais me tocou. A gente fala do momento da concepção. Aí quando a gente fala de aborto, só que a gente tem que ser muito dócil na hora de fazer uma palestra tratar de aborto. Porque a gente tem que lembrar que pessoas que estão na plateia podem ter cometido aborto há pouco tempo. Imagina a dor. Não é que somos a favor, mas a gente tem que acolher, tem que respeitar a todos. Então, a espiritualidade, eu tinha escrito o livro, já estava pronto, e nós temos revisores técnicos. E ali o que explicava, no capítulo 2, que o espírito que já está lá no acordo para vir encarnar, que já está lá reservado para aquele pai, para aquela mãe, que foi tudo certinho, ele entra em período de dormência, que a gente fala de véu do esquecimento. Ele começa a esquecer e aquele espírito está ali reservado. É isso que a gente falava entre um capítulo aí de 2, 3 páginas. Aí na hora da revisão técnica, o senhor Celso, que trabalha na casa, ele fundou casas no Paraná também, espíritas, de uma grande experiência, ele era o revisor técnico, ele foi em casa fazer a revisão final. E o dia que ele chega, foi uma coisa louca que aconteceu. Porque começaram badaladas de sino, que eu ouvia perfeitamente, como se tivesse alguém da Igreja Católica entrando em casa, com hinos cantando da Igreja Católica. Eu falei, gente, eu estou endoidando aqui, o que está acontecendo? Aí seu Celso entrou, falei, seu Celso, estou ouvindo isso. Ele falou, sim, eu em minhas outras encarnações, eu sempre vi da educação católica, e eles me acompanham. E ele já foi direto, precisamos conversar do capítulo 2, mas já foi assim na veia. Diga, ele falou, nós já tivemos na nossa experiência 2 ou 3 casos em trabalhos mediúnicos de mães que iam cometer aborto, que ela vai numa casa espírita e algum médium incorpora o espírito que vai nascer, pedindo ajuda para a mãe. Eu falei, mas sério? Eu preciso ver para crer. Eu falei, preciso ler mais, preciso entender mais, preciso achar mais literatura. Juntos, naquela tarde, reescrevemos o capítulo inteiro. Seu Celso é de alta confiança. Só que a espiritualidade não deixa para lá, ela mostra. E passa mais ou menos 1 semana e meia, o livro já é para a gráfica, já estava lá na parte final, trabalhando na Casa AME, aparece uma mãe com uma menina de 14 anos. A menina estava grávida, chorava, de todos os jeitos. E aí, para fazer o acolhimento fraterno, o que a gente faz? Ali, no caso, teria que fazer o atendimento fraterno com a mãe da menina e com a menina. A gente não faz com as crianças. As crianças são juntamente com os pais. Mas, nesse caso, vamos
E eu entrei para conversar com a mãe da menina numa sala para fazer o atendimento fraterno, entender. E o problema ali não era o aborto. O problema era a situação financeira muito grave, que não tinha como levar a gravidez adiante. Mas era a situação financeira. Muito grave. E ao mesmo tempo, do lado, nossa colega, que é a presidente da casa, e ela é super dócil, ela ficou com a menina, acolhendo, porque a menina não parava de chorar. Isto, a casa tem 2 andares. No andar de baixo, um médium do nada incorpora, e não parava de chorar, era o espírito do bebê pedindo para que houvesse acolhimento à mãe, porque tinha uma missão importante, que fosse acolhidos. Então, isso aconteceu uma vez, depois o livro foi, e agora 2, 3 semanas aconteceu de novo. Então a gente mostra a importância, para mim, esse capítulo é marcante, quando a gente fala da fecundação. A importância ao construir família, o quanto é importante, independente da sua escolha, do sexo, se é homem com homem, mulher com mulher, não importa, mas do amor que existe ali, preparado para criar alguém. Como é importante a família na hora de escolher o seu relacionamento. Todos somos diferentes, um é mais elétrico, um menos elétrico, um é mais aberto, outro mais fechado, mas quanto é importante eu acolher a pessoa que eu quero conviver junto, aceitar as diferenças daquela pessoa e com amor escolher as plantações que nós vamos fazer. Então esse capítulo, ele faz uma reflexão bem importante sobre o quanto é importante a concepção e pós-concepção, nós como sociedade, como é importante acolher mães em situação de perigo, em situação de risco, para que elas possam ter uma gestação tranquila e trazer aquela vida para o mundo. Então, vamos aqui só relembrar da importância que nós temos com o acolhimento. O capítulo 3 a gente fala do livre-arbítrio, que a gente já comentou agora. É muito comum acontecer nos nossos trabalhos que a gente faz de atendimento fraterno, a pessoa chega com esse rostinho: plantei, eu fiz o bem, eu estou fazendo o bem. Só que quando começa o diálogo, em um atendimento fraterno, a gente ouve muito, a gente fala muito pouco. Porque a pessoa já sabe o que ela quer falar. A espiritualidade ajuda muito. Então a pessoa mesma, ela fala e se encontra, fala e se encontra, fala e se encontra. Você simplesmente vai direcionando. E quando você vai entender a história da pessoa, o que ela está fazendo? Ela está plantando em solo seco. O que é plantar em solo seco? Quando eu vou acolher alguém, essa pessoa ela tem que querer ser acolhida. Ela não pode ser forçada a ser acolhida. Se você tenta acolher alguém que não quer, você está plantando em solo seco. E acontece muito nas famílias, todas as famílias são iguais. Nós somos muito semelhantes às provas e expiações. Se todos nós formos avaliar nossa família, tem aquele da família que é o mais bonzinho, apaziguador, e tem aquele que é mais difícil. Toda família é assim. Toda família é assim. Tem o que é envolvido na droga, um que não é, um que é mais sapeca com relação a sexo, outro que não é, um que é com um trabalho mais assíduo, outro que não é. Toda família é assim. Então, quando a gente vai plantar, a gente tem que, primeiro de tudo, fazer com que a pessoa abra a cabeça para ela querer receber a semente. Senão não adianta. É aquela história de eu querer mudar o comportamento de alguém. Ah, minha mãe, ela é assim, assim, assada. Ela é azeda, por exemplo. Então eu vou lá, vou querer acolher. Ô mãe, você é azeda, você é isso, você não sei o quê, blá, blá, blá. Eu fico falando para ela mudar de comportamento. E ela não vai mudar por quê? Um exemplo ilustrativo. Ou um filho, porque não quer. Então nós temos que ter a psicologia para tentar trabalhar para que a pessoa se enxergue e veja a vida dela como está em volta e a necessidade da transformação. Por isso que toda casa espírita fala de reforma íntima. É o mudar o meu interior. Toda casa espírita tem atendimento fraterno.
E é todo o trabalho de evangelização que todos nós fazemos, aqui com grandes líderes, Rui, Eutime, Caetano, Karina, que está sempre ajudando a casa, Bia, e todos que aqui trabalham muito, todos os médiuns lá no fundo, o que é? Para dar abertura para a transformação, para a moralidade. Quando o amor floresce, a moralidade floresce, a gente cria um jardim. E o jardim só é bonito quando ele é colorido. Se eu falar para vocês, imaginem qual o jardim mais bonito que vocês já viram. O que vocês vão imaginar? Eu tenho certeza. Não vai ser tudo amarelo, ou tudo verde, ou tudo roxo. Os jardins mais bonitos que nós imaginamos é uma planta árvore, uma árvore alta, que vai fazer sombra para uma outra árvore, ou para uma planta que precisa de sombra. É a planta amarelinha, verdinha, e assim por diante. Nós temos que nos supervisionar o que nós estamos sendo no nosso dia a dia com os nossos comportamentos e atitudes. E é fácil avaliar quem eu sou. É muito fácil. É só começar, quer ver Gerais Tupim? Você começa o tema política, aí a coisa pega fogo. Falou política, pega fogo. E olha o que acontece lá na faixa de Gaza. Olha o que está acontecendo. Porque intolerância. Quando nós vamos educar nossos filhos, que é importante a política, na educação nós temos que falar, veja esta atitude aqui. Esta atitude, papai acha que é legal, a mamãe acha que é mais ou menos legal. Vamos falar meio ambiente, por exemplo. E aí você cita exemplos. Vamos falar agora de sociedade, vamos falar de economia, vamos falar de tudo. É legal falar na família. Aí pode ser que a mãe goste de uma coisa que é verde e o outro goste de uma coisa que seja azul. E está tudo certo. Se o filho entender o porquê aquilo é verde ou porquê aquilo é azul. Isto é educar. Isto é escolher. Agora, se você ensina seus filhos, seja futebol, religião, política, este lado é o céu e este lado é o inferno. Você não está educando. Você está deseducando e criando ódio. Daí os nossos filhos vão para a rua em briga de trânsito, vai meter a boca, vai brigar porque papai disse que. Então sejamos reflexos dos nossos filhos. Na educação do trânsito, se a gente ensina educação em casa, a gente tem que ser educado no trânsito. Se a gente ensina o certo e errado, a gente tem que pegar e se policiar com o certo e errado. Eu cito exemplos bobos, que é o exemplo da Coca-Cola. Se eu falo para o meu filho que ele tem que ser justo, correto e honesto, se eu vou numa comida por quilo, foi lá, peguei a comida por quilo e estava caro, a hora que eu olho o preço, eu falo, nossa, mas que facada a conta. Aí eu tomei uma Coca-Cola. Aí a mulher não marcou, o rapaz não marcou a Coca-Cola na minha comanda. Aí a iniquidade do meu cérebro é, o preço do quilo está caro, já compensou a Coca, eu vou lá no caixa e eu pago. Isso é iniquidade. Eu estou querendo dizer para o meu cérebro que como o prato está certo, não marcou a Coca-Cola, está tudo bem. Mas se eu educo o meu filho que isso é errado, como que eu faço isso na prática? Vocês percebem? São os pequenos exemplos que a gente tem que ter no lar. Conversas, quando vem um ente querido na sua casa tomar o café da tarde, avalie se aquelas conversas são conversas que elevem as pessoas que vocês estão falando sobre. É muito comum no café da tarde, no almoço em família, a gente falar da tia, do tio, do vô. E elevar, olha, o comportamento do tio não está bom. O que nós podemos fazer para melhorar o comportamento do tio com a tia, o do vô com a avó? Vamos ajudar nisso, nisso, nisso? Este é um café da tarde que eleva. Mas se vocês observarem hoje, na maioria dos cafés da tarde, principalmente se você sentar na padaria aqui do lado, fica observando o que a mesa do lado está falando. Eu observo muito isso. Você viu fulano? Plá, plá, plá. Aí o outro, mas é plá, plá, plá. E o ódio que alimenta o ódio, a raiva que alimenta a raiva, e aquilo vai alimentando e fomentando. Só gera energia ruim. Então vamos lembrar em todas as nossas atitudes, o que Jesus fala a Pedro, apacenta minhas ovelhas. Será que eu estou apacentando ovelhas e semeando o amor de Jesus? Esse capítulo pede para que a gente faça uma reflexão sobre os nossos atos.
O preparar o solo, a gente fala aqui antes de tudo, aplicar o amor como regra, foi o que a gente falou, o amor que estende à família, ao desconhecido, que a doutrina espírita fala. Fora da caridade não há salvação. Jesus nos ensinou: ame a seu próximo, ore pelos seus inimigos. E fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É a máxima de tudo. Quando que eu faço caridade? Eu vou ajudar o meu próximo, sem saber quem ele é e sem esperar nada em troca. Isso é o máximo. O que a gente ouve muito nos fraternos? Não tenho tempo e não tenho dinheiro. 98% das justificativas de quem está plantando no solo seco. Não tenho tempo e não tenho dinheiro. Aí eu pergunto para vocês, para praticar a caridade, há necessidade só de dinheiro? Qual a maior caridade que eu faço? Tem passagens de Jesus que ele explica, onde ele vai fazer uma ceia. Eu não me lembro dos nomes aqui, eu não vou citar para não errar. Tinham duas irmãs que foram ofertar uma ceia a Jesus, era Marta e a outra não me lembro quem. Maria e Marta. Uma delas, enquanto vai para a cozinha, se esforça, e a outra fica aprendendo. E aí uma vem comentar: eu me esforço tanto, e minha irmã fica aqui conversando. Mas o que Jesus quer da gente não é que a gente seja preguiçoso, não é isso, mas que a gente multiplique o amor. E fazer a caridade, muitas vezes, é um abraço fraterno, é o pedir perdão. É aquele dia que eu estava com raiva, que eu fui no supermercado, que eu fiz cara feia para a caixa, é chegar em casa na minha oração noturna, ou no meu evangelho no lar, uma vez por semana. Aqueles que não souberem como fazer, procurem um dos trabalhadores da casa, que vão explicar, que é muito importante fazer. Se perguntar quais marcas boas eu deixei hoje na minha oração noturna, e quais marcas que eu deixei que eu me arrependo. Se eu puder, volto e peço perdão. Fui uma pessoa um pouco agressiva ontem no caixa, eu vou amanhã ou depois da manhã no supermercado, vou lá e peço desculpa, porque eu não sei se aquela moça do caixa ou do rapaz se demorou, se o caixa estava com problema, o sistema. Eu não sei se a pessoa estava má aquele dia com problema na família. Eu não sei se de repente era o primeiro dia da pessoa. Outro dia fui comer comida por quilo, num caixa em Itajaí, numa fila, e a menina que pesava estava com o rosto muito triste. Aí eu cheguei, falei: posso te ajudar em algo? Ela falou: o senhor foi o único que percebeu, porque eu estou com um problemaço com meu filho em casa e estou aqui trabalhando. Então, você imagina as pessoas querendo a fila, pegar a comida rápido, e cada um dando uma bronca naquela mulher. Já pensou o final do dia como fica muito pior? Se a gente não pode ajudar, dê um sorriso, basta. Um abraço, basta. Errou, pede perdão. Não tenha vergonha, mesmo que você esteja certo. Alguém jogou o toco de cigarro no chão, não é resultado ir lá pegar e reclamar para a pessoa. Vira as costas, fica de lado, se você se incomoda com aquilo, sem falar nada. Vai lá, pega o cigarro, apaga e põe no lixo. Tenta fazer isso, é muito interessante. A pessoa vem pedir desculpa depois, mas nunca olhe no olho, faça como se fosse uma coisa espontânea e nunca reclame, porque vem o resultado. Quando a gente faz o certo, a pessoa passa a analisar que ela está errando todo dia, às vezes por bobeira, só que ela não percebe. E quando alguém faz o certo, a pessoa copia. Não é que sejamos exemplo, mas vamos tentar fazer com que o mundo possa ser um pouco melhor. No livro a gente fala das pragas e das secas. Somos árvore. E toda árvore um dia vai ter uma erva daninha que vai nascer lá no pé da árvore e vai sugar toda a energia da árvore. A gente fala disso. Então tem os obsessores desencarnados, mas nós temos obsessores encarnados, os relacionamentos tóxicos da vida. Quantos de nós temos relacionamentos tóxicos? Aí vem a pergunta: eu casei, eu sou obrigado a de eterno viver do lado da pessoa.
Não, você precisa conversar, você precisa transformar, você precisa auxiliar, você precisa ajudar para que o terreno que esteja seco, ele possa gerar frutos. Mas lembre-se, se a pessoa não quer se regenerar, não adianta. Então lembremos que cada poda, e nós vamos falar isso em slides mais adiante, que cada poda que nós temos na vida, não temos que reclamar, temos que agradecer a Deus pela oportunidade de melhoria. Lembrem, quando vocês faziam faculdade ou colégio, até hoje, se eu perguntar para todos vocês, qual é a matéria que até hoje vocês lembram alguma coisa da matéria? Do professor bonzinho que deixava colar? Ou do professor que era mais severo e fazia você estudar até altas horas? É quase unânime. O mais severo. Eu lembro de detalhes. Eu não suportava a língua portuguesa. Não suportava. Hoje, se minha professora veio escrevendo, acho que ela já faleceu a essa altura. Aquele negócio que tinha toda a regra da língua portuguesa, eu ia bem em tudo, mas português, chegava a aula, eu já ficava ali. A professora era tão severa que ela fez eu gostar. História, tive professores que faziam aquele decoreba, eu não suportava história. Aí quando eu caio num outro, você muda de local, chega aquele professor que faz a mesma coisa, nós vamos aprender fazendo teatro. Nós vamos aprender... Nossa, aquilo foi apaixonante. A gente decorava a história inteira para fazer teatro, toda aula. Ficou mega divertido e nunca mais esquecia. Então, sejamos fontes de luz. Todos vocês têm luz. Extraiam a luz de vocês para que vocês possam iluminar as sombras do próximo. Isso é a caridade que a gente faz. Isto é o que a gente leva. Bens materiais nós não levamos. O próximo livro, esse é o terceiro livro. A gente tem o Solo da Vida, volume 1, que é esse que a gente está fazendo aqui hoje. Novembro vai sair o Solo da Vida, Construindo Pontes através do Evangelho. E para o ano que vem, aqui estava Podas que Depuram, mas ele vai chamar Podas que Regeneram. Neste livro, é bem interessante, a espiritualidade nos coloca num 360 graus. Ele vai ser um livro bem longo, vai ainda dar tempo para escrever. Todos nós temos nosso lado biológico, psicológico, social e espiritual. Todos nós. Às vezes a gente olha só o espiritual. Eu vou olhar, orar, eu vou na casa Seara de Jesus, eu oro, estou bem, eu resolvi, eu vou embora, resolveu todos os meus problemas. Não. Quer ver um pequeno exemplo? Vamos falar do biológico. Cada um de nós tem um corpo diferente do outro. Um enxerga bem, outro não enxerga. Um tem defeitos físicos, o outro não tem, porque as provas são diferentes. Um veio do suicídio, outro não veio. Vamos falar de sexualidade. A regra é ter sexo quando casa 3 vezes por semana, é normal. Quem diz que isso é normal? Se cada um de nós formos no médico fazer análise de hormônios que nós temos no corpo, cada um dessa sala é diferente do outro. Um hormônio está lá em cima, outro hormônio está lá embaixo. Se esse hormônio está lá em cima, ele tem uma vida, é diferente do outro que não tem nada, que é assexuado e está tudo bem. Como que eu vou criar regra? Então é isso que a gente tem que entender. Lado biológico. Lado psicológico, quais os sofrimentos que eu tenho dentro de casa, relacionamentos tóxicos, como foi minha família, minha educação. Social, país que eu vivo, o que acontece no país, é diferente ver no país. Imagina quem vive na Palestina hoje. Não podemos comparar. Não dá para comparar. A gente pode falar que aqui está ruim, mas quando a gente olha o outro lado, está muito pior. E a gente vai falar, não, aqui está muito bom. Então, biológico, psicológico, social e o espiritual que a gente conhece e trata no Solo da Vida 1. Então, esse livro, ele vai pegar todos os nossos comportamentos e atitudes, todos não, a maioria deles, e a gente vai comparar as diferenças de comportamentos e entender as diferenças individuais de cada um. Por exemplo, comunicação. É bom quem tem uma boa comunicação no trabalho? É bom? E quem fala demais do lado da mesa do outro que está trabalhando, é bom? Esse livro vai explicar isso, porque tudo que é excessivo atrapalha quem está do lado, e tudo que é pouco atrapalha.
Então, e falar que o médio é o correto, tem coisas que não. Então vai ser melhor na comunicação escrita, outro vai ser melhor na comunicação verbal, outro é melhor na postura, nos gestos, e é isso que a gente tem que se desenvolver. Então nesse livro a gente vai tratar um pouquinho disso. A gente fala também no próximo capítulo, adubo da terra, o perdão, amor, tolerância e caridade. Isso é adubo. Toda vez que você tiver um solo seco, é só perdoar, amar, respeitar, aceitar as diferenças, que o mundo colorido fica mais divertido do que se fosse tudo amarelo ou verde. E a gente vê que tudo fica melhor. E agradecer a Jesus, agradecer a Deus, a Maria, por todas as oportunidades que a gente tem na vida, que todas nos levam a esse amadurecimento, ao nosso crescimento. No livro também a gente extrai as palavras de Jesus como cultivo do solo e da alma. A gente resume as principais parábolas de Jesus, explorando a relação dos temas tratados no livro, Solo da Vida. É um convite à reflexão. Nesse livro, a gente não pretende apontar caminho único porque não existe. Não é uma receita de bolo, faz assim que vai dar certo. A gente é ponte, a gente precisa construir pontes, através de coração, de fé, das diferentes religiões e crenças. Jesus é único. Como que a gente vai brigar por causa de religião? E aí vocês acompanharam no podcast, agora esses dias a gente estava lá apresentando, que a gente trata também, nesse próximo livro, que agora vem em novembro, o que a gente fez nesse outro livro que vem? Pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, 28 capítulos, e adicionamos mais uns 10, 15, 20 capítulos, já está na finalização. E nele, a gente compara cada ponte, imagina que é uma religião ou crença. Então eu não posso falar, eu estou nessa ponte, é o Espiritismo, eu estou certo. Aí eu vou conversar com o católico, com o evangélico, com o outro, eu falo, não, você está errado, eu estou certo. Só quem está lá no final da ponte é Jesus. Então a melhor religião, a melhor crença é aquela que muda a sua moralidade, que faz você repensar. É aquele local que você se encontra, você fala, nossa, eu preciso melhorar aqui, lá, está tudo certo. E que a gente compara em todos os capítulos, é o que cada crença fala sobre aquilo. Evangélico, Umbanda, Candomblé, Batista, os hindus, todas, pegamos a maioria delas. E a gente começa a comparar. E o que nos surpreende, que é quase tudo igual. E a gente fica discutindo o pelo do ovo. Essa expressão vocês conhecem bem, né? Ah, porque na sua religião não pode raspar a perna. Eu perco a tarde inteira discutindo com aquela pessoa que ela está errada. O outro que não pode usar saia, que não pode usar calça comprida. Eu perco a tarde inteira, porque eu não perco tempo discutindo, vamos dar a mão às nossas diferentes religiões, vamos juntos fazer caridade, arrecadar alimento para os pobres? Aí está valendo. Agora perder 10 minutos para discutir qual está certo, qualquer um que siga Jesus, é tão simples quanto. Façamos nossa reflexão, o quanto nós temos sido preconceituosos com a religião do outro. Até de nossos filhos. Às vezes a gente vê pais com duas religiões, que fica aquela briga em casa, que não se encontra, e gera aquele atrito. Eu tenho um caso que eu conheci, a gente cita no final, tem outro caso interessante, onde uma mãe altamente evangélica, o pai, evangélica não, católica, o pai de um conceito misto, e a filha cresce, se apaixonou pela Umbanda. A mãe quase infartou. Veio pedir ajuda, conversou muito. E aí, o que a espiritualidade faz? A mãe começou a incorporar sem controle. Vinha na frente de um lugar, uma casa, incorporava. Vinha, porque é o demônio. Calma aí. Aprende. E hoje é uma espírita fundamentada. Estuda, lê, pergunta, contribui, mas veio a dor para aprender que está tudo bem. Ame e ame. Respeite, faça caridade e a gente vai se encontrando. Que o solo frutifique. Nessa jornada, deixa a gente última reflexão.
assim como as sementes lançadas de 100, 60, 30 por 1, a gente deseja que tudo que é plantado seja semeado. Essa é a proposta. Na capa de final, a gente já está indo para o encerramento, que a gente não pode demorar aqui. Livro também quase pronto, fazendo um atendimento fraterno com uma mãe evangélica, com a família de psiquiatras e psicólogos. E a mãe atormentada com um menino de 7, 8 anos, que ele falava coisas em casa que a psicologia e a psiquiatria não conseguiam explicar. E só de ver você fala, é mediunidade, era um Chiquinho que está lá. E aí chamamos a mãe para fazer o fraterno, e com criança a gente não faz fraterno. E quando vai criança, a gente dá lápis de cor, papel para desenhar e deixa no cantinho. A mãe fica visualizando, é uma mesa comprida, a criança fica desenhando. Esse menino, no final, eu não tinha comentado, ele manda avisar. Avisaram você que é para te entregar esse desenho. Esse é o desenho original. Ah, desculpa, eu não apertei aqui. Essa árvore. E o que ele fala? Mandaram te avisar que faltou os frutos. Falei, não é possível. A árvore já estava pronta do começo do livro, que é esse que está aqui com o Rui. Dá uma olhada aqui. Não tem, a capa estava pronta. Não tem fruto. Eu falo o livro inteiro de fruto. Que vergonhoso. Aí mandaram avisar para pôr os frutos. Eu pus no fundo, deu tempo aí, meu. E ele assina, o menino, o Júlio que ele coloca ali é igual o meu, só o J ficou meio inclinado, parece que eu mesmo que assinei. E aí vocês vão falar, como pode isso? Não dá. O livro Construindo Pontos segundo o Evangelho chegou há 2, 3 semanas atrás, do Paraná, uma casa que eu nunca fui, através de um médium, mandaram entregar um poema para incluir no livro, que fala tudo do livro. Eu ia pôr no fim do livro, mas vou pôr lá no começo. Então a espiritualidade, a gente precisa entender, todos os dias ela nos mostra caminho. Quando a gente faz o evangelho no lar, em casa, que a gente acha que não tem efeito, e a gente pede a intuição, é que a gente não está vendo. A intuição está na nossa cara, e a gente não percebe. O que a gente precisa fazer é acalmar os corações para receber a intuição. Quando a gente acalma, a gente ora, a gente reflete, aí sim a gente entra no desenvolvimento. Eu queria só convidar vocês, eu sei que a casa faz a oração final, mas antes de passar para o Rui, volto aqui meu agradecimento, e eu preparei uma oração para reflexão, que a gente faça nessa noite. Essa oração ela fala o seguinte: Senhor da vida, divina luz que alimenta cada semente de amor em nossos corações, nós agradecemos pela oportunidade desse encontro, pela palavra partilhada, pelos pensamentos elevados, e por cada alma que aqui se faz presente, buscando compreensão e consolo. Que este livro, Solo da Vida, onde nossas experiências são semeadas, seja de esperança, seja um solo fértil de aprendizado e fé. Que saibamos acolher com humildade sempre os ventos que revolvem a nossa terra íntima. Pois são eles, os ventos que nos revolvem, que nos preparam o terreno para a nossa renovação, para que possamos florescer o nosso espírito. Tudo que é material fica aqui. Vamos lembrar disso. Fortalece, Senhor, nossa coragem para cultivar o bem, mesmo diante de pedras no nosso caminho. E que jamais percamos de vista o sol do amor de Jesus. O sol que ilumina os nossos passos dos que confiam e perseveram. Permite-nos sair daqui hoje com o coração mais sereno, em paz, ajudando o próximo, acolhendo quem nós pudermos, com nossa mente mais clara e sempre voltada e mais firme, com a certeza que com Jesus apacentando as ovelhas, cada dia é um recomeço e nenhuma dor é em vão no jardim da evolução. E lembre-se, se você não pode fazer um novo fim, faça um novo começo. Palavras de Chico. Muito obrigado, uma ótima noite. Obrigado.